Não seja o cara bonzinho. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Jorge Silva. Estou iniciando esse projeto tem um mês e meio. O tema do vídeo de hoje é não seja bonzinho. Bom, vamos lá. O primeiro tópico que eu quero abordar aqui é sobre você falar não para as outras pessoas, sobre você se impor. Porque homem que não se impõe não tem respeito. Homem que não sabe falar não, ele não gera respeito, não gera admiração, ele é só um capacho das outras pessoas e as pessoas fazem de tudo com ele. Bom, vamos lá. Toda vez que você deixa de fazer algo que você gostaria de fazer para agradar as pessoas à sua volta, você está deixando bem claro para elas, você está assinando um cartaz bem grande de que você não sabe se impor, de que você não merece respeito. Todo homem que é respeitado perante a sociedade, todo homem que é respeitado no trabalho, no relacionamento, na sua vida pessoal e social, todos eles sabem falar não e eles não estão preocupados com a opinião dos outros, porque a opinião dos outros diz mais sobre elas do que sobre você. E é um dos temas que eu quero abordar aqui, porque eu já fui esse cara bonzinho, eu fazia de tudo para me enquadrar em rodas de pessoas onde muitas das vezes eu não era bem-vindo, onde muitas das vezes eu fazia coisas que eu não queria para poder me encaixar em certos lugares, e isso destrói o respeito que as pessoas têm por você. Você precisa entender que a bondade excessiva ela é fraqueza, ela não é um mérito, ela não é algo a se orgulhar. Você ser justo, sim, é algo a se orgulhar. Agora, toda vez que você é bonzinho demais, seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, você é o capacho de todo mundo, ninguém vai conseguir te respeitar, porque todo homem que não se respeita, que não sabe falar não, que não sabe se impor, ele próprio não se respeita. E não existe a possibilidade de uma mulher te respeitar, do seu chefe te respeitar, da pessoa onde você frequenta os lugares e fazem piadinhas de você, você não se impõe, te respeitar, porque você é somente um capacho. E aqui eu vou te falar algumas dicas para você sair dessa vida de capacho e focar mais em você, se desenvolver e conseguir o respeito das pessoas à sua volta. O segundo tópico que eu vou abordar aqui agora é a questão do seu autodesenvolvimento e se autoconhecer. Bom, vamos lá. Toda vez que você é um cara que tem compromisso com você, seja na academia, seja com os livros, seja em fazer mais grana, tudo isso faz com que o seu valor aumente, as pessoas à sua volta comecem a te olhar com outros olhos, sem que você precise abrir a sua boca. Você precisa investir sim em coisas que realmente aumentam o seu valor. Quais seriam essas coisas? Primeiro, livros. Livros vai fazer com que você desenvolva sua mente, você tenha senso crítico. E com senso crítico você não aceita tudo calado porque você vai contestar as coisas com base em dados, não com achismo, porque achismo também não vale. Achismo é falta de conhecimento. Então, quando você tem conhecimento dos livros, muitas das vezes você conhece as ruas também, né? Você foi criado em um meio onde ninguém consegue te passar para trás, você fica duas vezes mais forte, duas vezes mais sábio. Então, livros é essencial para você desenvolver sua mente. E com o desenvolvimento da sua mente, consequentemente, você vai para a segunda coisa que você precisa desenvolver, que é o seu corpo. O corpo e a mente, eles andam lado a lado. Não tem como você negligenciar um achando que o outro vai dar certo. Então, quando você muda sua mente, você começa a mudar o seu corpo, porque você vê que o corpo que é forte, o corpo que é resistente, ele consegue obedecer os comandos da mente que são necessários. Ele ser um corpo funcional, que é o que a maioria das pessoas não entendem. Você precisa ter um corpo funcional para que ele obedeça os comandos da sua mente. E isso é inegociável. Então, quando você muda sua mente, consequentemente você vai treinar, você vai se exercitar fisicamente, e com isso você começa a gerar mais valor em você. Você já está lendo, você já está buscando o seu treino físico, você já está se desenvolvendo fisicamente e mentalmente. E agora vem a terceira coisa, que para você mudar o seu corpo, para você ter uma mentalidade foda, você precisa controlar a tua alimentação, o que entra na sua boca. Tudo isso está interligado. Alimentação, livros, musculação, exercício físico, corrida, tudo isso está interligado. Quando você muda aqui dentro, todo o resto tende a mudar. E a alimentação, para quem pensa que é coisa boba, é só dieta para poder me alimentar bem. Não, cara, a alimentação ela faz com que você raciocine melhor quando você está comendo limpo, quando você é um cara que está se alimentando melhor, porque você vê uma possibilidade de melhora não só física, mas também de controle pessoal. Cara, eu preciso controlar o que eu como, controlando o que eu como, eu consigo controlar
a hora que eu vou treinar, é a hora que eu vou ler, e tudo isso está interligado, é um conjunto de coisas, é um conjunto de fatores que vai fazer com que você alavanque na sua vida. E a quarta coisa que eu quero dizer para vocês aqui é a questão do controle da sua libido, o controle dos seus desejos e instintos primitivos, que são a poligamia. O homem é poligâmico, ele está sempre atrás de mulheres, mulheres, mulheres. E esses instintos primitivos, quando você não tem controle sobre eles, você tende a fracassar na tua vida pessoal. Por quê? Porque isso demanda energia. Quando você gasta energia demais com muitas e muitas mulheres, você não consegue colocar essa energia em outras coisas, ou seja, os seus objetivos de vida, treinar, se alimentar bem, se tornar um cara mais foda, correr atrás de mais grana. Então, assim, toda vez que você deixa se influenciar pelos seus instintos primitivos, que é o que a maioria das pessoas fazem, eu já fiz, eu vou falar para vocês que eu já fiz, já tinha vezes que eu saía com várias mulheres na semana, só gasta energia e dinheiro, eu posso afirmar para vocês. Então, assim, quando você consegue ter o controle dos seus instintos primitivos, você começa a olhar a vida com outra ótica. Opa, peraí, eu tenho que me policiar nesse ponto. E quando você tem essa visão antes de entrar dentro de um relacionamento, você tende a ser um cara mais compromissado com a sua família, mais fiel à sua esposa, que é o que a gente espera, né? Que é o mínimo que a gente espera. Ah, mas pô, você já foi cafajeste, você saiu com várias mulheres e você tá falando de fidelidade. Cara, você tá dentro de relacionamento é totalmente diferente quando você tá solteiro. Você não pode confundir as duas coisas. E é por isso que a gente tem que se policiar, mesmo estando solteiros. Cara, eu não posso sair com várias mulheres porque isso vai acabar com a minha energia, com a minha saúde mental. E aí entra outras coisas também, questão de energia da outra pessoa, tudo isso drena a sua própria energia. Então, é um caminho que a gente precisa se controlar. Instintos primitivos é uma coisa que a gente precisa controlar e isso demanda tempo. Só que você precisa focar. E todas essas coisas que eu falei aqui, que foi a leitura, a musculação, a boa alimentação e o controle dos seus instintos primitivos, tudo isso anda em conjunto, é um conjunto de coisas que você só vai conseguir controlar a partir do momento que você ir mudando a sua mente. A consequência de mudar a tua mente, você muda todo o resto à sua volta, sua vida financeira, a sua qualidade de vida, a sua forma de prosperar, a tua energia fica mais alta, você não tem energia drenada por fatores externos. Tudo isso está interligado ao ser humano. Ou seja, quando você consegue controlar essas coisas, opa, eu leio 3 páginas por dia, que seja, é pouco, mas no início é bom começar devagar. Opa, eu pratico exercício físico 4, 5 vezes na semana, eu me alimento bem aí, todos os dias, final de semana eu como uma besteira ali, mas é só final de semana, às vezes eu tô com vontade de comer alguma coisa, eu vou lá e como, mas rapidamente eu retorno para o alimento saudável. Cara, opa, eu tô vendo uma mulher ali, cara, que mulher bonita, coisa do tipo, cara, eu tenho que me policiar acerca disso, eu sou um homem casado, eu tenho um relacionamento, então se os teus olhos te fazem pecar, é melhor que arranque-os fora, né? É aquele ditado da Bíblia. Então, assim, todos esses instintos podem ser controlados, só que isso demanda tempo. Todo homem que é movido pela sua cabeça de baixo, pela gula, pela preguiça, pela falta de ambição, todos esses caras, infelizmente, estão fadados ao fracasso. Muitos homens perdem a sua vida por não se controlar, se envolvendo com mulher casada. Muitos homens perdem a sua vida por não controlar a tua alimentação, comendo errado a vida toda, quando chega aos seus 40, seus 35, 40, 50 anos, eles acabam falecendo por descuido da própria saúde. Muitos homens perecem também por falta de conhecimento, que é o que rege todo o resto. Então, assim, você precisa sim se policiar nessas áreas, que são coisas que você precisa controlar a médio e longo prazo, porque não é do dia para a noite, isso demanda anos e é uma luta diária, não é uma coisa que acontece de uma vez, cara, consegui me controlar, não, é uma luta que você vai lutar todos os dias em prol desse controle próprio. E com autoconhecimento você vai abrindo novas portas, com autoconhecimento você vai se conhecendo, você vai passando pelos eventos externos com mais sabedoria, com mais conhecimento, e tudo isso, cara, vai fazer com que tua vida mude da água pro vinho. Muitas das vezes você está passando por coisas que você, cara, eu não mereço, estou passando por coisas ruins, talvez seja pela falta de autocontrole, pela falta de capacidade de você se controlar perante a sua libido, perante a sua gula, perante a sua preguiça, perante a sua falta de ambição. Então, eu não vou alongar muito esse vídeo, vou estar falando sobre esses tópicos que eu citei aqui no vídeo em outros vídeos, porque é um assunto bem longo, é um assunto que eu gosto de falar. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal que eu vou estar sempre postando por aqui. E quero ajudar vocês a sair de onde vocês estão hoje. Vocês muitas vezes que estão com a mentalidade conturbada, passando por um momento difícil, a saírem dessa mentalidade
ruim, essa mentalidade de escassez, e alcançar uma boa mentalidade de prosperidade. Não estou falando de ficar milionário, ter 1 milhão no banco, não. Eu estou falando de você ter uma mente próspera, de você ter uma vida leve, uma vida que você tenha um autocontrole, que você não caia em armadilhas que são feitas da nossa libido, da nossa fome, armadilhas que são feitas da falta de sabedoria, daquela capacidade de perecer que o homem tem. Então, tudo isso está interligado a uma só coisa, o ser humano em geral. Se você gostou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.